Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima. Amados irmãos, este domingo traz diversos nomes. É chamado primeiro domingo depois da Páscoa, domingo da oitava da Páscoa. É chamado também domingo Quasimodo, por causa da antífona, o introito dessa missa, as primeiras palavras do texto litúrgico, tirada da carta de São Pedro, onde vai dizer: como crianças, nós devemos desejar o leite espiritual. Referência assim aos neófitos, aqueles que receberam o santo batismo na noite santa da Páscoa, na vigília pascal. Também nós devemos desejar, claro, como eles, alimentar-nos do leite espiritual, da doutrina de nosso Senhor e, sobretudo, da Santíssima Eucaristia. É chamado também Domingo da Misericórdia, da Divina Misericórdia, festa assim instituída pelo Papa São João Paulo II, e tradicionalmente esse domingo também é chamado Domingo in albis, domingo no branco, o domingo das vestes brancas, porque pela primeira vez aqueles que outrora catecúmenos, durante a Quaresma, se prepararam, na vigília santa de Páscoa receberam o santo batismo, e durante toda a oitava pascal iam à Santa Missa e à catequese com a sua veste batismal, com a alva, com a túnica branca. E esse domingo era a primeira vez que eles participavam da Santa Missa sem essas vestes do batismo, a qual, no dia de ontem, no sábado in albis, haviam entregado as suas vestes batismal à Santa Igreja. Simbolizando assim já a maturidade da fé, a qual eles iam então assim se aprofundando na fé católica. Existia, caríssimos irmãos, uma lei, uma disciplina, a lei do arcano, onde os cristãos de alguma maneira iam velando os mistérios para que não fossem profanados. Ia-se velando os mistérios aos pagãos, sobretudo os mistérios referentes ao sacramento do batismo e ao sacramento da Eucaristia. Até mesmo os catecúmenos não recebiam toda a doutrina desses mistérios durante aquele 1 ano, 2 anos em que eles iam se preparando para receber o santo batismo. Depois de batizados, tornados cristãos, na noite santa da Páscoa, na vigília pascal, aí durante toda a oitava da Páscoa, aí sim eles recebiam a doutrina desses mistérios do batismo e da Santíssima Eucaristia. Era uma lei para zelar, para guardar os mistérios da fé, para que não fossem assim profanados. Até mais ou menos o século V era guardada essa lei, em obediência a nosso Senhor, que disse para não jogar pérolas aos porcos. Então se guardava. Durante a oitava, então o bispo ia explicar, ia dar as catequeses mistagógicas, as catequeses dos mistérios daquela noite santa a qual eles haviam sido assim batizados e enxertados no corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ainda é muito forte na liturgia de hoje esse sentido do santo batismo. Mas hoje também, caríssimos irmãos, é a grande festa da misericórdia. Escutamos no Santo Evangelho nosso Senhor soprar o Espírito Santo sobre os seus apóstolos e dar uma autoridade divina. Dá a autoridade de perdoar os pecados. Certa vez nosso Senhor estava diante de um paralítico e nosso Senhor disse: coragem, filho, teus pecados estão perdoados.
E aquilo causou uma grande confusão entre os judeus, os fariseus. Como, murmuravam eles, como esse homem se atreve a dizer que aqueles pecados daquele aleijado estava perdoado? Só Deus pode perdoar pecados? E nosso Senhor vai dizer: para que creais que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados, eu te ordeno, levanta-te e anda. Nosso Senhor, com esse milagre, prova a sua autoridade divina para perdoar os pecados. E essa autoridade, caríssimos irmãos, a bondade do coração de Jesus deixou essa autoridade à sua igreja, confiada aos seus apóstolos, aos seus sacerdotes. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem não perdoardes os pecados, não serão perdoados. Jamais, caríssimos irmãos, nas seitas, nas falsas religiões, terá autoridade como essa, porque essa autoridade vem de Deus. Só Deus tem autoridade para perdoar os pecados. Agradeçamos a nosso Senhor por essa bondade, do seu amor misericordioso, que nos deixou o sacramento da misericórdia, do perdão. O que seria de nós, caríssimos irmãos, sem esse lindo, esse belo sacramento da misericórdia de Deus? Seríamos pobres e infelizes, seríamos desgraçados. Nosso Senhor, conhecendo a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, a nossa debilidade, nosso Senhor, sabendo que muitas vezes durante a nossa vida nós iríamos trair o nosso santo batismo, nosso Senhor nos deu esse sacramento. É o segundo batismo, como dizem os santos padres, a qual por esse perdão nos é devolvido a graça batismal, a graça, a amizade com Deus, nosso Senhor. Nosso Senhor institui não só o sacramento da penitência, mas nosso Senhor também institui o penitente. É Ele, pela sua graça, pelo seu Espírito, que move os corações à sua misericórdia, que faz do orgulhoso se humilhar, se ajoelhar e pedir perdão, misericórdia a um homem como ele, pecador como ele, aos sacerdotes, aos ministros de Cristo, da sua igreja. É nosso Senhor que move o pecador, o adúltero, o ladrão, o homicida, o impuro, a buscar a misericórdia de Deus. É Ele que move a alma a buscar a sua amizade, a sua graça, a sua bênção. Nosso Senhor então institui o sacramento da misericórdia, nosso Senhor institui o penitente e nosso Senhor institui também nesse dia o confessor. Nós, pobres homens mortais, trazemos um tesouro divino, uma autoridade divina, mas na fragilidade nossa de cada dia, na nossa limitação e no nosso pecado, na nossa fraqueza, também nós, padres, os bispos, o Papa, todos nós necessitamos da misericórdia de Deus e também nos ajoelhamos para pedir a Deus perdão, misericórdia dos nossos pecados, das nossas faltas. Jamais esqueçamos, caríssimos irmãos, desse grande dom que nosso Senhor nos deu, o sacramento da misericórdia. Ao nos ajoelharmos diante do sacerdote, recordemos sempre dessas palavras do Evangelho de São João. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. E lembremos também daquelas palavras de nosso Senhor: quem vos ouve, a mim ouve. Ao escutar essas palavras, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recordemos que é o próprio Cristo, o sacerdote na pessoa do Cristo, in persona Christi. É Cristo nosso Senhor que abençoa, que absolve, que perdoa.
porque o sacerdote por si só não seria capaz de perdoar o mínimo pecado, o pecado mais leve que possa existir. Ele não teria uma autoridade se essa autoridade não viesse de Deus nosso Senhor. Se Deus nosso Senhor não tivesse soprado o Espírito Santo e dado essa autoridade aos seus apóstolos, aos seus ministros. Agradeçamos a nosso Senhor. Tamanho dom, o dom da sua misericórdia, da sua bondade e do seu amor, da sua divindade, da sua autoridade perpetuada nesse sacramento do perdão e da misericórdia. Nenhuma das falsas religiões terá um dia o poder, a autoridade de perdoar os pecados, porque essa autoridade vem do Deus verdadeiro, vem de nosso Senhor Jesus Cristo, do seu sangue derramado na cruz, do seu sacrifício, do seu amor por nós. Nunca, caríssimos irmãos, se ouviu dizer, na história da igreja, de algum sacerdote que tenha apostatado, que tenha abandonado o ministério sacerdotal, tenha revelado assim o segredo da confissão. Para vermos assim também como é divino esse sacramento, como vem de Deus e como Deus mesmo age, protege e zela por aquilo que é tão sagrado, o sigilo sacramental. Muitos sacerdotes morreram martirizados por não revelarem o segredo da confissão. Peçamos a Deus nosso Senhor a graça de amar muito esse sacramento, de buscar constantemente esse sacramento. Os santos, os papas, recomendam tão vivamente que nós busquemos com frequência a confissão. A igreja nos obriga uma confissão no ano, é um mandamento da igreja, nos confessar para a Páscoa de nosso Senhor. É o mínimo que nós podemos fazer. É o mínimo que a igreja nos pede para a nossa santificação. Não podemos viver com o mínimo, caríssimos irmãos. Se desejamos a santidade, se desejamos a perfeição das nossas vidas, busquemos com constância esse sacramento do perdão. Porque existe uma graça, é a graça sacramental. Nos é devolvida não apenas a graça santificante, se estivermos em pecado mortal, mas também Deus, nosso Senhor, derrama novas graças por meio desse sacramento. A graça que nos é restituída, por exemplo, o desejo da santidade, o desejo da perfeição, o amor a nosso Senhor que vai novamente tomando conta da nossa alma, quando nós somos purificados, lavados dos nossos pecados por meio desse sacramento. Agradeçamos a bondade, a misericórdia, a tamanha misericórdia de nosso Senhor, que olhou por nós, pecadores, naquele momento em que instituía não só a Santa Missa na Quinta-feira Santa, mas nesse domingo de Páscoa, domingo in albis, em que nosso Senhor pensou em nós, na nossa fraqueza, na nossa miséria, e nos deu o dom sublime do sacramento da sua misericórdia. Que Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, interceda por nós, para que sejamos sempre alcançados pela misericórdia de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Thank